Olá, sejam bem-vindos ao CZ Talks, o podcast que coloca publicidade, propaganda e marketing no centro da discussão. Eu sou Júnia Martins e está começando mais um episódio do CZ Talks. Pessoal, hoje estou sozinha nessa bancada. O Bruno César me abandonou. Quero que vocês deixem aqui nos comentários, #JúniaAbandonada. Vou fazer um drama. Mas brincadeiras à parte, eu estou muito animada para esse episódio, porque hoje nós vamos falar sobre marketing esportivo. E eu tenho dois convidados especialmente, e eu vou ser redundante e dizer especial. Mas deixa eu apresentar eles para vocês. Ambos são jornalistas, tá? Mas o primeiro, ele tem passagem pelo Diário de São Paulo e ESPN Brasil. Além disso, ele traz um forte background em administração e negócios, com pós-graduação pela FGV e pela Universidade de Miami. Ele tem uma trajetória consolidada na área comercial e de novos negócios. Atuou como diretor de marketing da Ponte Preta, trazendo uma visão estratégica e inovadora para o clube. Seja muito bem-vindo, André! Obrigado, Júnior. Obrigado, pessoal do CZ. Um prazer estar aqui. Parabéns pela estrutura, muito legal. Muito obrigada. Agora eu vou apresentar para vocês o nosso outro convidado, também jornalista, como eu comentei, formado pela PUC Campinas, com experiência em veículos como Correio Popular, Diário do Povo e Notícia Já. Ele é especialista em política e relações públicas pela FESP, São Paulo. Além da sua experiência no jornalismo e no universo do marketing esportivo, atualmente ele está como analista de marketing da Associação Atlética Ponte Preta e é um empreendedor dedicado ao crescimento do esporte por meio da comunicação e estratégia. Seja muito bem-vindo, Diego. Oi, Júnior. Eu que agradeço. Obrigado, viu, pelo convite. Um prazer poder participar hoje. Imagina, eu que agradeço a presença de vocês. Gostaram dessa apresentação? Tá, justo, né? Ficou show, ficou bacana. Que bom. Gente, muito feliz por tê-los aqui. E eu acho que o marketing esportivo, ele é um assunto pouco comentado. Eu, pelo menos, não vejo no meu mundo publicitário de agência. A gente é muito foco em marcas, indústrias e B2B, B2C. E pouco se olha para o marketing esportivo e ele tem uma relevância muito grande no mercado. Quero, para a gente começar, que vocês contem um pouco da estrutura hoje do marketing dentro da Ponte Preta e como que vocês veem, além do futebol, ser um negócio também, porque a marca Ponte Preta é uma marca, é um negócio, é uma empresa. Como que funciona isso para vocês? Legal, posso começar? Pode começar, André. Primeiro, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu acho que o marketing esportivo ele acaba sumindo um pouquinho dos debates porque ele é muito nichado, né? Sim. Então, isso a gente falando de futebol mais ainda, porque o marketing esportivo, obviamente, vai abranger aí muitos esportes, mas o futebol, como é a paixão nacional e é o que movimenta mais economicamente o país mesmo aqui onde a gente vive, que é o Brasil, ele nicha muito e assim, a gente vive num mundinho meio à parte mesmo, uma bolha quase, né? E é difícil, né? Um desafio, vamos dizer assim, para a gente estourar um pouquinho essa bolha, buscar às vezes empresas que não costumam patrocinar marcas esportivas, né? Sejam clubes, sejam associações. Então tem essa parte difícil, mas tem uma parte muito boa que é um ambiente com muito dinheiro, muito investimento. Às vezes as pessoas tem os dois lados, tem gente que se assusta e não quer nem chegar perto porque acha que o futebol é um negócio inalcançável para a empresa dele ou para a marca dele, e tem um outro lado que pejorativamente acha que é um ambiente sujo e tudo mais, mas cara, a realidade é uma só, é muito dinheiro, realmente muito dinheiro, e que esse mundo tem para trabalhar e que também ele não tem um dinheiro que chega por acaso, ele tem muito dinheiro porque ele tem muita audiência, ele tem um quê especial que a gente vai comentar mais aqui, que é sobre paixão do torcedor, né? Então, é um negócio diferente, por isso que é nichado, por isso que não aparece muito para quem não é do meio. Mas na estrutura da Ponte, assim, dando uma pincelada, acho que o Diego depois pode complementar um pouquinho mais. É uma estrutura pequena de marketing, né? Mas que eu acho que, ainda assim, a gente consegue se desdobrar muito, contando com a estrutura dos parceiros. Então, a maioria dos parceiros que chega para patrocinar, para ser algum parceiro do clube, tem já uma estrutura de marketing, então isso ajuda muito. Mas, enfim, dentro da Ponte Preta, a estrutura mesmo vinha junto com o coração, né, de todo mundo que estava lá. Então, todos que trabalhavam ali, não era uma exigência, a gente não buscava isso em primeiro plano, mas era uma coincidência. Todo mundo ali era ponte pretano, ou se não fosse, se tornava assim em 2 semanas. É um negócio apaixonante, né? Sim. Então, apesar de pequena, a estrutura sempre funcionou muito bem.
acho que por esses motivos. Que Sim. legal. E dentro da Ponte também tem uma particularidade que a gente, assim, consegue agregar desde do tio da padaria que quer estar no clube, de alguma forma, que torce, que vive o Moisés Zuccarelli, que vive a Ponte Preta, até uma grande empresa multinacional, por exemplo, né? Legal. Seja ela local ou internacional, de fato. Que legal. E quando a gente fala sobre exatamente isso, a diferenciação do tamanho da empresa, por exemplo, o André citou muito bem, não tem tamanho para fazer parte do futebol, do marketing do futebol, enfim, patrocínio, nem nada disso. Como que é essa relação? Como que funciona? Qual que é a possibilidade que tanto a empresa grande quanto a menor tem, falando de marketing esportivo? Tá, isso é um trabalho do comercial, especificamente, né? A gente convencer o cara ou ir atrás e prospectar, é um trabalho muito de formiguinha mesmo, cara, bater de porta em porta não tem jeito. Se a gente ficar esperando o telefone tocar, ele não vai tocar por outros motivos, mas não por isso. Então a gente ir atrás e convencer e apresentar projetos, né? Então desde que a gente começou, né, essa estruturação da estratégia de marketing do clube, a gente sempre planejou coisas de que, cara, a gente tem que abranger e ter espaço para todos. Uhum. Porque a gente sabe que vai ter o tio da padaria que vai querer patrocinar a Ponte, porque é o sonho dele patrocinar a Ponte. E a gente sabe que vai ter uma multinacional que vai querer patrocinar, porque ele tem muito dinheiro, muito budget, ele vai conseguir entrar num espaço melhor, né, de mídia, e sabe a abrangência e o quanto que ele vai ter de visibilidade. Coube a gente, né, no momento na Ponte, eu acho que isso a gente falando especificamente da Ponte Preta, mas acho que o mercado do futebol já está mais preparado para isso, criar pacotes de mídia ou planos para que todo mundo consiga participar. Então, assim, tem meia para todo tipo de pé. O cara é o cara com o pezinho 36 lá, ele vai conseguir colocar o pé dentro do futebol. Eu acho que isso é importante, porque a partir dali o cara cresce junto e consegue investir mais, né? Então, acho que é isso. Sim, e aquele sentimento dele poder também participar, né, André? O que conta bastante, a gente vê que eles têm muito orgulho de falar assim, eu patrocino, eu apoio, eu auxilio de alguma forma, né? Exato. Que legal. E, Diego, quando a gente fala nessa questão, não sei se tem, tá? E vocês me corrijam se eu estiver errada, mas existe esse receio do dono da empresa, dessa padaria, vamos citar. Poxa, por que o dono da padaria faria parte da Ponte Preta mostrando a sua marca? Qual é a vantagem para essa menor empresa? Então, na realidade, a gente, dentro do escopo lá do marketing, a gente consegue fornecer para ele, por exemplo, ingressos, ativações com clientes dele, né? Legal. Então, exposição de marcas, seja através de alguma situação pontual ali de mídia, né? Através do digital. Então, tem dentro do marketing, tem vários leques assim, que ele pode explorar e que ele pode servir de benefício para ele, né? E do serviço dele, que ele pode fornecer, por exemplo, a gente tem, o que a gente consome de pão, por exemplo, é enorme, né? O volume é muito grande. E não é só de pão. Então, a gente, produto de limpeza, material do dia a dia do estádio, ou do centro de treinamento, ou de viagem, a gente consegue ter essas parcerias estratégicas, que a gente sempre brinca que dinheiro bom é dinheiro novo, né? Então, se a gente conseguir fazer com que esse parceiro nos auxilie ali numa necessidade diária, tá valendo, né? Que legal. Isso é bom, né? Eu acho que é o que vocês comentaram a respeito de se sentir pertencente, fazer parte. É óbvio que a gente precisa ter uma troca justa do que é investido versus do que é recebido e também fazer parte, mostrar a marca deles. E essas pequenas empresas tendo essa oportunidade, eu acredito que a vantagem para ela também, ainda mais aqui dentro de Campinas, onde nós estamos, porque é uma cidade grande, com 2 times grandes que nós temos, mas quando você tem a oportunidade de, mesmo ali nos detalhes, cuidar da sua marca e poder proporcionar o bem e ter essa troca, isso é muito legal. Você comentou, André, a respeito da paixão da torcida. E eu posso dizer que eu fui picada por essa paixão. Eu comentei no último episódio aqui, se vocês não assistiram, corre lá para assistir. Comentei no último episódio que eu sou apaixonada pela Ponte Preta porque eu me apaixonei pela Ponte. Não era a pessoa que mais consumia, eu sou consumidora de futebol desde criança, mas ter um time de coração eu fui tendo só depois de alguns anos. E o primeiro estádio que eu visitei foi o Moisés, então eu tenho esse carinho enorme. E quando a gente fala de torcida fiel, a gente fala de Ponte Preta, não tem nem como dizer. Como que vocês trabalham essa questão do marketing para a torcida, esse engajamento? Como que vocês veem hoje a torcida incentivando, engajando? Qual é o alcance de vocês dentro do marketing? Tá, de engajamento eu vou deixar um pouquinho pro Diegão falar um pouquinho mais. Legal. Mas essa questão de paixão é talvez o principal desafio, né, nosso, porque ele tem um lado bom e ele tem um lado ruim, como tudo, obviamente, mas
mas sempre o lado bom é muito bom e o lado ruim é muito ruim, né? Intenso. A paixão é muito intensa. E quando a gente fala de Ponte Preta, ela é mais intensa ainda, porque é um clube que desde sua fundação, isso lá atrás, a partir da construção do estádio também, lá nos anos 40, a torcida teve uma participação muito grande, né? Então, a torcida se sente realmente dona do clube e ela é dona do clube, né? Como uma associação. Sim. Então, isso faz toda a diferença. E a gente precisa saber medir isso. Então, um dos grandes trunfos de a gente ter ponte pretanos lá dentro é porque a gente sente a mesma dor do torcedor ou a gente comemora a vitória da mesma forma, né? Então, a gente consegue entender um pouco melhor, consegue se comunicar um pouco melhor, isso faz toda a diferença. Eu também, assim, minha família não é daqui, eu me apaixonei pela Ponte Preta também com o tempo, né? Meu pai torce Botafogo, meu irmão torce Botafogo, meu irmão mais velho, e eu criei esse vínculo com a Ponte separado da minha família. Mas por quê? Porque eu fui no estádio lá em 1999, eu tinha 8 anos e, cara, basta você pisar no Moisés Lucarelli que é um negócio mágico para criança, ainda nem se fala, né? Então, a gente entendendo isso, entendendo essa paixão, a gente vai conseguir trabalhar um pouquinho melhor em cima dela. De novo, cara, sabendo que tem momentos em que a gente precisa respeitar que o torcedor tá pé da vida, não quer saber do clube, não adianta a gente colocar uma publicidade, uma marca para ser exposta em um momento ruim, mas sabendo também que não adianta a gente só soltar tudo de uma vez no momento bom. Ainda mais falando de Ponte Preta, que não são tantos os momentos bons assim, né? Então, cara, é um planejamento, a gente tem que seguir a risca, a gente tem que engolir alguns sapos, mas também sem passar por cima da paixão do torcedor. Que o André falou faz muito sentido. A gente que torce e que tá lá dentro, a gente consegue comunicar com o torcedor com uma assertividade, porque a gente sente as dores, sente o momento, a empolgação. Às vezes precisa um pouco de cautela. Fala, será que isso vai dar certo? Será que vai? Como que a gente enxerga sendo torcedor? Beleza, agora como gestor. Sim. Então a gente consegue dosar e até auxiliar os parceiros, porque muitas vezes eles não sabem dessa conexão e a gente mantém uma equipe interna justamente para poder ser mais assertivo possível, porque o parceiro às vezes ele quer transmitir uma mensagem ou comunicar de uma forma que a gente fala, assim não vai rolar, né? Eu não sou só técnico, a gente não é só técnico, a gente também é torcedor, desse jeitinho vai, né? Então a gente comunica melhor que ninguém com o torcedor. E às vezes tem palavras que a gente sabe que não pode usar, entendeu? São coisas bem específicas assim, se a gente não souber, a gente joga por água abaixo uma campanha, uma publicidade, né? Então esse cuidado tem que ter. Eu imagino. E acaba refletindo em tudo, né, André? Então, às vezes a gente fala, não reflete no elenco, reflete na diretoria, reflete na torcida. Então, o cuidado que a comunicação tem é absurdo, né? Então, a gente deixa, às vezes, um pouquinho do lado do torcedor de lado, um pouquinho técnico e o lado racional da coisa. Show, excelente. Me dá um gancho para a próxima pergunta, que é justamente isso. Lado torcedor e o lado da marca. Marca Ponte Preta. Como que vocês gerenciam o nome da Ponte Preta? Porque é óbvio, por ser um time de futebol, é um time grande, é uma torcida engajada, a gente sabe disso, tá sempre na mídia, por ser o futebol, tá sempre com visibilidade. Mas quando se trata de marca e de negócio, como que a comunicação cuida disso? Cara, assim, eu acho que a marca Ponte Preta é um negócio que já tá não tem nem a ver com a gente, né? Um negócio que já tá forjado, é um clube de 1900, eu acho que às vezes a gente apresenta a Ponte Preta para outras pessoas que talvez não conheçam, não são da região. Mas a marca, cara, não tem o que fazer. A marca já existe, ela já é muito forte, já é muito consolidada, já é muito tradicional. Então, o trabalho maior nosso aqui é tentar, às vezes, tem algumas características da Ponte, por exemplo, a democracia racial, né? Essa questão racial que está muito em voga hoje em dia. Então, a gente trazer isso e apresentar isso para as marcas é um ponto legal. Mas, assim, trabalhar mesmo branding, cara, não precisa, né? É uma história tão longa né? Então, já é um negócio criado, né? E o exercício que a gente faz hoje, Júnior, para você ter uma ideia, hoje assim, de uns 4 anos para cá, é abrir o estádio para essa juventude, para essas crianças. Né? Então, cerca de 500 crianças por mês passam pelo estádio para receber aquele primeiro contato com o estádio, com a ponte, e a gente conta um pouquinho da história. Então, a gente vai trabalhando a marca ali embaixo para poder fazer essa nova geração de torcedores, que também é importante. Além desse viés que eu outra disse, de apresentar a Ponte Preta para quem, porventura, não conhece, a gente também faz esse trabalho infantil. Excelente. Cara, era exatamente isso que... Era onde eu ia chegar, e que bom que você chegou primeiro que eu. A gente tem uma cultura de... quando a gente fala de futebol, a gente vai falar de Neymar. Porque para a nova geração é o Neymar. Para mim, para vocês, com certeza foi o Pelé. A gente não entra nessa discussão.
Mas para a nova geração é o Neymar. E quando a gente fala de história, de paixão que passa de geração por geração, se você não alimenta na base de fato, se perde. E eu acho que alguns torcedores, ou a maioria das pessoas, não pensam nisso. E que legal que vocês fazem isso, parabéns. E uma outra ação que eu vejo que vocês fazem também é a ação social. Vocês têm muito engajamento na ação social. Como que funciona isso para vocês? E quais os resultados que vocês veem, né? Olha, maestria. Gente, assim, o que eu vejo, assim, a gente... primeiro, assim, é uma forma da gente retribuir todo o amor que a torcida tem pro clube, né? Legal. Então, quando a gente consegue fazer com que as crianças venham, quando a gente consegue ir para as comunidades, né? Então, por exemplo, no final do ano passado, a gente visitou o Campo Belo com o mascote. E assim, a felicidade da criançada em ver o gorila e a Ponte Preta tá no meu bairro, né? Tá na minha cidade, me enxergou, me viu, né? Sim. E isso a gente poder falar, gente, é real. Tem essa sintonia, esse amor que a gente às vezes não consegue mensurar e tá ali, né? Por outro lado, a gente tem alguns parceiros que buscam ajudar através do clube. Às vezes eles não sabem como chegar na sociedade ou como fazer para que... Uma tríade, né? Então, o parceiro, o clube e a torcida e as crianças. Então, como fazer essa sintonia dar certo? Aí a gente pega e vai... Eu falava muito para eles lá, né? A gente tinha muito essa conversa. E falo para os parceiros também, né? Assim, a gente pede tanto, né? O clube pede para o cara ser torcedor, comprar ingresso, vem ao estádio, compre camisa. É quase, né? Sempre a gente está pedindo para o torcedor fazer alguma coisa. Que é óbvio que a gente tem que fazer, é o que, né, faz a roda girar ali, para o clube ter faturamento e tudo mais, mas, cara, a gente precisa dar alguma coisa em retorno. E isso também está no DNA da Ponte, uma coisa que está na marca, está na história da Ponte Preta, que é um clube que tem muita ligação com causas sociais, desde sempre. Então, é uma obrigação do clube fazer isso. E por outro lado, eu vejo que tem algumas marcas que às vezes estão meio perdidas, né? Não são aqui da região, e assim, a gente já tem algumas instituições que a gente costuma ajudar, a gente já tem alguns projetos que a gente sempre faz todo ano, independente de situação e tudo mais. Então, a gente carregar as empresas com a gente, os parceiros com a gente nisso, coloca eles também em evidência, que é importante, traz uma visibilidade boa para a empresa, que não é aquela visibilidade que vai gerar receita de primeiro passo, mas é uma visibilidade que o cara vai ver, pô, Broto Legal, que é um parceiro nosso já há 4 anos, né, 3 anos, tá ajudando, tá doando alimento. Pô, isso faz uma diferença. E os parceiros querem também um pouquinho do auxílio da Ponte nisso. Então, são coisas que a gente consegue juntar e devolver um pouquinho para a sociedade, né? Às vezes a gente nem pensa também no comercial. É claro que a gente pensa em envolver o parceiro, mas às vezes a gente fala, vamos, né? Aconteceu um episódio faz uns 2 anos do Hospital da PUC. A gente recebeu uma chamada, um pedido de um menino que estava internado, né, e que o sonho dele era poder conhecer o gorila. E a situação do menino de saúde era muito grave. Né, ele já tinha sofrido, acho que, amputação dos pés, estava uma situação, ele sofre de uma doença raríssima. E a gente, poxa, como que a gente vai lá, né? Como que a gente vai chegar? Como que... Né? E a família falou, olha, vocês têm que vir, se vocês forem vir, vem, porque a gente não sabe como vai ser. Então parou tudo, desmobiliza tudo, vamos atender esse pedido. E a gente chegou no hospital e o gorila fez uma festa. Nosso artista, né, que faz o personagem, ele é um maestro, assim, né? Então a gente parou o hospital. Pegou o menino no colo e dançou com o menino e pôs camiseta e foi pra lá. E ali eu senti que a menina recebeu um novo fôlego, assim, de vida, de esperança, né? Então, graças a Deus, ele passou por esse tratamento, tá bem hoje, né? Mas ali entrou a gente viu... com os jogadores, né? Entrou, inclusive a gente tem até imagens, depois a gente pode fornecer para vocês. Claro. Ele entrou no colo de jogador, né? E antes dele entrar, o gorila pegou ele, saiu correndo pelo gramado, assim, levantou ele para a torcida, né? Então, até arrepia, o estádio inteiro se comoveu, foi muito bonito esse episódio. E assim, não teve nada de comercial. Sim. Não foi para ter uma vantagem da marca, nada. A gente faz o Instituto como nem obrigação, por amor mesmo, né? Essa situação foi muito marcante para mim e tenho certeza que para a vida desse menino também. Nossa, com certeza, fiquei até emocionada aqui. Isso é tão importante porque quando a gente fala de nome de marca, quando a gente fala de patrocinador, de dinheiro, a gente olha muito para o material, né? E muitas das vezes são pequenas ações como essa que de fato muda.
de fato é importante, de fato realiza sonhos que pra gente às vezes é uma coisa simples, mas pro outro não é. Quando a gente fala de futebol, a gente fala de muitos times brasileiros, e aí, independente de qual time seja, eu quero que vocês me contem o que vocês fazem de diferente para atrair o público e atrair os patrocinadores, André, para dentro do estádio e para dentro da Ponte Preta. Isso, cara, talvez seja um dos assuntos mais polêmicos assim que eu tenho na minha cabeça, que eu falo isso para todo mundo e falo abertamente sobre isso, e não é a minoria que concorda comigo, tá? Uhum. É que eu acho que tanto Ponte, aí eu vou trazer o Guarani junto para o jogo aqui, Claro. Eu acho que os dois clubes, eles se relacionam mal com a cidade de Campinas. Isso, assim, eu não sou daqui, sou de Vinhedo, né? Mas, assim, com a região inteira, mas principalmente com a cidade de Campinas, porque o campineiro, se ele não é ponte pretano ou não é bugrino, ele não gosta dos dois times. Então ele vai torcer para algum outro time lá, corintiano, sei lá o quê, e ele vai torcer contra o Guarani ou vai zoar quando ganha, quando perde. Eu acho que os dois clubes, e aí tentei colocar isso lá, mas não deveria vir do marketing, tem que vir de cima, uma ideia mesmo do administrativo, da estratégia de posicionamento do clube, de abrir um pouco mais as portas para torcedores de outros clubes, para o resto da cidade. Aqui não é abrir para o cara ser palmeirense e ponte pretano ao mesmo tempo, porque eu acho que as coisas às vezes não combinam, não se batem, não faz sentido. Mas aqui em Campinas a gente recebe muita gente de fora, né? De outros lugares. A própria Unicamp traz muita gente de fora também para estudar aqui, o cara acaba ficando. E enfim, tô dando um exemplo. Mas essa maneira fechada que os dois clubes se colocam, fecha portas e afasta o clube de receita. Isso eu estou pensando na receita. Fora outras coisas que a gente consegue. Com mais público a gente tem mais visibilidade, a gente consegue também cativar, enfim, diversas áreas, se a gente abrir um pouquinho mais a cabeça. Eu acho que primeiro tem que abrir a cabeça para depois criar estratégias e abrir mais as portas. Então, esse é um assunto muito delicado, eu sei que pouquíssima gente conversa comigo, concorda comigo, mas quando a gente se fecha nesse assunto, fecha muito a cabeça para esse assunto, a gente perde muitas oportunidades. Enfim, mas o relacionamento, assim, da mesma forma a gente tenta, né? Enfim, trata bem, a torcida pensa de um jeito, a gente pensa do outro. Isso a gente tem que ter muito cuidado para tratar, mas é uma estratégia que eu acho que se não for assim, se não for dessa maneira, os dois clubes vão acabar diminuindo o número de torcida, diminuindo o percentual de torcedor. A gente hoje não concorre só em número de torcedores com torcedores da capital, né? A gente concorre com o Manchester City, com o Real Madrid, a molecadinha que tá crescendo aí tá torcendo para time da Europa, não tá torcendo mais para time do Brasil. E aqui, cara, torcer para Ponte Preta não é a mesma coisa que torcer para o Manchester City, obviamente. Você ganha muito mais lá torcendo para um time da Europa, mas você não tem aquele contato, você não tem aquela coisa, às vezes você não tem um círculo de amizade, sabe? Que talvez seja a principal coisa que a Ponte Preta me deu até hoje na minha vida, é um círculo de amizades muito forte relacionado à Ponte. Então, eu acho que isso aí, os clubes, num geral, tô falando dos dois aqui porque é o que a gente tem mais contato, tem que abrir um pouquinho mais a cabeça para abrir algumas portas. Sim, isso é legal, né, para as pessoas principalmente que são de fora, né? Porém, eu vejo que o que daria para fazer, né, o que dá para ser feito e está sendo construído, é tentar, como que eu posso dizer, levar a Ponte Preta para fora da Ponte Preta, para fora do estádio, né? Sim. Então, através de embaixadas, né? Então, por exemplo, a Embaixada da Macaca em 4 cantos da cidade, ter a Ponte Preta onde o público está, ter a Ponte Preta dentro do shopping, ter a Ponte Preta dentro do aeroporto, ter a Ponte Preta dentro do supermercado em itens, né? Então, eu acho que dessa forma, dentro das escolas, então por que não cada escola ter um embaixador da marca ali, um embaixador da Macaca, né? Que pode defender a Ponte Preta, que pode formar aquele círculo de amizade, que pode trazer aquela galerinha ali pro estádio. Né? Então, sair um pouquinho de dentro e começar a atingir essas camadas da sociedade para poder trazer para perto. Que legal. E, Diego, eu vejo que você é muito ativo, na verdade, nas redes sociais. Eu vejo você lá no meio do campo filmando. E isso é muito legal. Qual é as estratégias que você utiliza dentro do marketing digital e como que o algoritmo tem te ajudado ou tem te prejudicado nesse momento? Olha, eu até mostrei para o Luiz, que está com a gente aqui acompanhando. Hoje a gente puxou um relatório lá e nos últimos 30 dias foram 12 milhões de perfis que receberam nosso conteúdo só no Instagram, de alguma forma, né?
E quando a gente está lá na beira do gramado, a primeira que assim, eu tenho a emoção quando a gente entra, porque o time conquistou conquistou uma vitória, ou alguma, sabe, uma situação assim especial com algum atleta que marcou, e a gente tenta a gente tenta passar o torcedor ali no gramado, que o torcedor quer abraçar, quer a camiseta, quer isso, quer aquilo, né? Então quando a gente entra lá, fala, puta, é agora, né? Pega o calor da emoção, aquele sentimento, né? A gente no último derby que a gente venceu, a gente entrou e pegou aquele abraço, aquela explosão, aquela adrenalina que eles estavam ainda, né? Que foi comemorar com a torcida e que pegou a bandeira lá de escanteio e pôs para o alto. Então é isso, né? O torcedor está presente de alguma forma dentro do campo quando a gente entra para poder registrar essas imagens. Que legal, eu confesso que eu assisto todos os stories, inclusive quando sai o gol eu falo, não é possível que ele estava gravando nesse momento. E é difícil, tem que ficar quieto, né? Exato. Você não pode gritar o gol, né? É difícil. Não, já... E, assim, já aconteceu alguma situação de você gritar um gol, Diego? Já, de sair correndo, de xingar também, que às vezes xinga, né? Quando perde, quando o goleiro defende. E aí já aconteceu, e teve história que teve que ir sem som, né? É melhor colocar uma música pra não... Não, deixa só o lance, corta essa parte, edita, tira, né? Mas é isso, né? A gente tentar transmitir essa emoção. E detalhe, Júnior, esses vídeos, às vezes, sai tremido e balança e corre para um lado pro outro. É o que a galera mais gosta. Sabe? Então a gente faz uma mega produção. Sim. E às vezes, né, não performa tão legal. Agora, esses vídeos, assim, daqueles momentos quentes, o pessoal gosta. Os orgânicos, né? Você vê que não tem uma preparação toda para aquele vídeo. Chutou e entrou no gol, gente. É isso, não tem mais nada. Que legal. E vocês chegam a utilizar algum outro tipo de estratégia dentro do digital para ver alguma diferença? Vou explicar melhor a minha pergunta. Temos páginas da Ponte Preta espalhadas por aí, certo? Como que essas páginas ajudam ou prejudicam o perfil oficial da Ponte? Bom, elas ajudam, né, quando fala da marca como um todo, né? Então, comunicação falando bem ou falando mal, falem, né? Falem de mim, exato. Mas assim, a gente trata eles muito como parceiros, né? Então, sempre que eles precisam, a gente costuma ajudar ou fornecer alguma informação ou algum incentivo, né? É claro que às vezes eles se unem, né, para fazer determinada campanha que a gente até discute internamente, vamos acionar, vamos ver se eles querem algum apoio do clube ou não, né? Às vezes tem assuntos que eles tratam que é delicado para a gente poder também se envolver e a gente fala, poxa, não, né? Deixa eles tocarem lá. Mas assim, a gente acompanha, monitora quase tudo que sai, né, André? E é legal, porque assim, obviamente eles vão ter um conteúdo diferente do posicionamento do clube, um posicionamento institucional, tem coisa que a gente quer falar, mas não pode falar e tal, e o torcedor tem essa liberdade de poder falar realmente o que ele está pensando. Então, a gente vê hoje em dia muito o crescimento de muitos influencers, né? Isso, inclusive, é apoiado por federações. A Federação Paulista também tem um programa de incentivo aos influencers dos clubes e tal. Veículos, né? Os veículos isso, também. Que é uma coisa muito legal. Mas, enfim, a gente em contato com alguns influencers, muitas vezes eles pedem apoio do clube, pedem isso, pedem... Cara, a gente vai dar apoio quando a gente acha que é interessante para os dois lados. Uhum. Mas tem situações muito delicadas em que é melhor que o influencer não tenha ligação com o clube, para ele poder realmente ter uma linha editorial dele. Se ele tiver um apoio oficial, esse é o influencer da Ponte Preta, esse cara tem que ter a mesma postura, a mesma linha editorial, o mesmo respeito, às vezes com a parte política do clube, por exemplo, que é sempre uma questão polêmica e mais delicada. Então, em contato com alguns influencers também lá na Ponte, eu falei, cara, às vezes é melhor você ter o seu conteúdo, você ser o Lucão da Ponte, vou falar que foi com quem eu conversei, que é um dos influencers aí, do que você ter um apoio do clube e você ter que se podar. Então, cara, são coisas que a gente tem que trabalhar e é por isso que o Diego falou, que eu acho que faz muito sentido, que o clube apoia campanhas. Legal. Então, as páginas estão fazendo alguma campanha específica e a gente viu que está surgindo agora, por exemplo, uma campanha das páginas para criar uma música nova para a torcida cantar. Legal. Acho que o clube pode apoiar essa campanha. Ou o clube pode apoiar uma campanha X, Y. Mas a pessoa em si ou a página em si, às vezes perde um pouquinho o sentido. Uhum. A gente tira um pouquinho da liberdade da página. Então, acho que é mais ou menos isso. E já aconteceu das páginas fazerem um movimento, né? Que foi tão bonito, por exemplo, no final da 2, eles criaram um vídeo e todo mundo estava replicando.
E assim, por que não o perfil oficial também não entrar nessa? Não, esse conteúdo que ficou muito bom. E assim, o conteúdo explodiu quando colocou no perfil oficial, né? Então a gente tá em todo lugar, a gente, vamos entrar? Vamos. Aí de autorização para os pais, vamos lá, e entramos. E isso foi muito legal. E que o André fala, por exemplo, a gente já... campanha de doação de sangue, né? Então, quanto mais gente, quanto mais páginas, perfis se envolverem, é legal, é bacana. Da música, é legal, vamos fazer, vamos, né? Eu entendo que o lado do marketing de vocês é muito delicado, é tudo muito analisado, muito preocupado, e isso é legal até um certo ponto, mas nós do marketing corta a nossa criatividade, poda a nossa espontaneidade muitas das vezes, e o que é um pouco prejudicial também, né? Mas é super entendido. Quando você cita, André, a respeito dos influenciadores, tá em alta ter influenciador? Qual que é? Eu, pelo menos, não vejo, tá? Eu não sei quem são os influenciadores da Ponte Preta. Como que vocês selecionam essas pessoas? E aí eu vou entrar num mundo delicado. Cadê as mulheres neste momento? As torcedoras da Ponte Preta? Pois assim, começando pela última pergunta, eu acho que essa questão do público feminino, a gente tenta muito trabalhar e fomentar, mas realmente é uma bolha que é muito difícil de estourar. Então, recentemente, aí, até eu já não estava mais na gestão, mas eu até falei, Diego, cuidado, porque, cara, às vezes a gente tenta colocar alguma mulher para fazer algum tipo de ação ou algum tipo de atitude e o resultado é o contrário, porque ela acaba recebendo um hate, a gente sabe como é machista o mundo do futebol especificamente, eu não estou falando só da Ponte. Sim, sim. Mas, enfim, essa ação foi feita, né? A Paula, né? Ana Paula. A Ana Paula fez... a voz feminina do Majestoso. Como a voz feminina de locução, que, cara, já é o Doni, que é um locutor há muito tempo no estádio, então eles dividiram, não foi uma substituição, mas, cara, são coisas que a gente tem que ir colocando para o pessoal ir se acostumando, né? Mas a gente sabe que vai ter hate, a gente precisa ter esse cuidado para a própria pessoa não se machucar, né? Então são coisas que a gente tem que fazer e faz, mas com calma, com parcimônia. Da parte de influenciadores, é o que eu disse, né? A gente não tem influenciadores oficiais do clube. Foi uma vontade já nossa, só que também é uma outra coisa que pode acabar sobrando para a pessoa, porque você vira vidraça também. Então, cara, você imagina alguém que seja influenciador, tem que botar a cara lá para falar de uma derrota, ou passar um pano, que às vezes a gente tem que passar um pouquinho para o clube, para os jogadores. Então, por isso que eu acho que a parte de influencers é melhor até para os próprios influencers que isso seja independente. Tem clube que tem influencer oficial? Tem. E eu acho legal. Mas isso acaba podando um pouquinho essa coisa de influencer mesmo, de ser alguém que tem uma linha editorial diferente, que traz um conteúdo diferente. Então, acho que na Ponte é mais ou menos isso. E a gente já também trabalhou com alguns, mas no sentido comercial, né? Então, por exemplo, às vezes preciso passar uma mensagem da marca para nossa torcida e a pessoa comunica bem. Preciso colocar na boca de alguém, né, para poder falar. E aí a gente já chamou, meia dúzia. A gente sempre prefere fazer o rodízio entre eles do que ter um só, né? E através de campanhas, né? Então, cara, TC10, vamos chamar o Zé Neves, talvez vocês conhecem. O Zé Neves participou de uma campanha de TC10 com a gente, ele é Ponte Pretano e tudo mais. Aí, outra campanha de público, vamos chamar um outro influenciador. Aí esse influenciador acabou falando uma coisa no perfil dele que a diretoria não gostou. Não podemos mais fazer nada com ele. Então esse tipo de coisa é o balanço, aquele equilíbrio que a gente tem que ter no dia a dia, faz parte. Perdão a expressão, mas vocês rebolam muito em certos momentos. É um bambolê, cara. E às vezes ele cai, né? Mas beleza, cai. E a gente bota de novo e começa a rebolar. Mas exato, e tá tudo certo. Eu acho que em todo mercado é assim. Principalmente falando um pouco de mundo de agência de publicidade, onde, como eu comentei no início, o foco é mais indústria, B2B, B2C, varejo, aquela coisa do compre 2, leve 3, enfim. Existe também esse balanço, esse barco tem que ser equilibrado o tempo inteiro. Quando a gente fala de patrocinadores, André, teve alguma virada de chave para a Ponte Preta, do tipo, nossa, entrou um patrocinador muito grande e virou o momento da Ponte Preta e era importante para vocês? Teve. Recentemente a gente teve um contrato de patrocínio que, por muito pouco, não foi o maior contrato de patrocínio da história do clube, né, que foi com a Estrela Bet. Esse mundo de bets aí entrou e revolucionou realmente o mercado de patrocínios esportivos, né? Até hoje, mesmo com a regulamentação, deu uma mudada um pouquinho nas coisas, mas continua. Mas realmente, esse foi um parceiro que, quando a gente colocou eles para dentro da casa, a gente conseguiu com que eles fossem parceiros mais do que patrocinadores, porque, obviamente, o investimento deles era muito alto,
mas a sinergia que a gente tinha da equipe Estrela Bet com a equipe Ponte Preta, falando, né, do marketing dos dois, e o que a gente conseguia de colocar as coisas, cara, vamos dar uma ideia, o budget lá no marketing da Ponte Preta é 0. Então, assim, a gente não tem quanto que a gente tem para investir esse mês? 0. Então, qual que é o trabalho que a gente tem que fazer diariamente? Buscar que os parceiros comprem as nossas ideias. E assim fica até mais legal, porque a gente vai fazer alguma ação assinada por algum parceiro. Aí, cara, a Estrela comprava todas as ideias, a gente tinha por ano R$200 mil de verba compartilhada de marketing. Agora o contrato acabou, a gente já pode falar. Cara, é muito dinheiro. Então, a gente conseguia colocar as coisas... assim, eles poderiam usar também essa verba para o que eles quisessem. Se eles quisessem comprar um outdoor na rua ou fazer alguma coisa. Não, eles faziam o que a gente dava de ideia porque eles compravam a nossa ideia. Então, isso era muito legal. Isso falando de um patrocinador especificamente. E uma ideia mais maluca que a outra. Né? Mas quanto mais maluca, mais legal. Mais resultado exato. A gente dava e eles também compravam essas ideias. Sim. Então, tá entrando um novo parceiro agora, que é a Gingabet também, que entrou no lugar da Estrela. Então, qual que é a nossa intenção? A nossa intenção é que eles sejam tão malucos quanto foi a última parceria, porque era o que dava resultado, né? Mas, enfim, uma outra coisa que eu gostaria de citar, isso... Cara, eu coloco na conta do Diego também, que é o atendimento ali, que está do lado dos parceiros todos os dias, mas o relacionamento que a gente criou com cada parceiro faz com que Cortag está indo para o 4º ano de contrato com a gente teve 2 anos de contrato com a Estrela Bet, Savenhago 3 anos de contrato, Broto Legal 3 anos de contrato, Desktop 2º ano de contrato, então assim, é muito, posso estar esquecendo alguém, peço desculpas, mas o que é importante quando a gente bota alguém para dentro de casa, é muito mais fácil a gente renovar um contrato ou a gente, às vezes, diminuir um pouquinho a parceria, aumentar um pouco a parceria de acordo com o budget do parceiro, do que a gente, perdemos esse cara, vamos ter que captar alguém, né? Porque começar do zero. Existem clubes e assim, é óbvio, no mercado, às vezes, clubes que trabalham diferente, fechei essa parceria, beleza, o cara tá pingando Pix lá no começo do mês, lindo, o cara não me dá trabalho nenhum, não faz nenhuma ativação, beleza. É confortável quando você tá com um contrato com o cara. Só que o que vai acontecer? O contrato vai chegar no final, vai acabar, o parceiro não vai ter visto o resultado, não vai ter se aproximado da equipe de marketing do clube, e ele não vai renovar. Sim. É nítido isso. E aí você tem que ir pra rua de novo e catar, né? E, a gente passou agora um período de captação de master. E foi, velho, assombroso. A gente não sabia o que fazer. É o principal cota de patrocínio do clube que a gente conseguiu fechar agora, mas deu muito trabalho. Então, isso na Ponte eu vi diferença. A gente trouxe os parceiros para dentro de casa, são parceiros de verdade, e eles dão trabalho, mas a gente, às vezes, cara, quantas vezes falei pro Diegão, o pessoal na empresa tal tá sumido, hein, velho? Dá um cutucão neles aí, vamos fazer eles se movimentarem. Porque se a gente não fizer, não faz sentido o dinheiro que o cara tá investindo. E muitas vezes não é pouco dinheiro. Então, eu acho que essa virada de chave foi o que fez mais diferença. Não foi só um patrocínio X ou Y. Foi a mentalidade de atendimento e de criação e ativação que o departamento de marketing da Ponte criou. Sim, a gente sempre fala que o trabalho é em construção, né? Então, ele começa lá de baixo e vem subindo, vem crescendo. Quanto melhor tiver o relacionamento com o parceiro, bem provável que ele renove, né? Então, não é porque só pagou e pronto, né? Não, vamos ativar, vamos entregar pizza à noite, vamos, dia dos namorados, vamos fazer locação de reserva 5 diárias no hotel, né? Aqui no Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Que legal. Também no 3º ano com o Zé Delivery, Ambev, sabe? O trampo que foi pra gente batendo na porta da Ambev lá. Obviamente, alguns ponte pretanos dentro da Ambev abriram a porta pra gente, facilitou um pouquinho, mas, cara, foi trabalho, foi negociação dura, e agora estamos indo pro 3º ano com a Ambev dentro de casa. Uau. Então, cara, pra gente é isso que faz a diferença e deixa a gente muito feliz com o trabalho. Eu ia perguntar justamente isso. Quando a gente carrega uma marca forte, e a Ponte Preta eu considero uma marca muito forte, justamente por ter mais de 100 anos de idade, não é fácil, então, bater na porta e falar: oi, eu sou a Ponte Preta, você quer me patrocinar? Nossa, quais são os desafios que você encontra na hora desse momento? Cara, é muito difícil, não é que não é fácil, é muito difícil. Eu acho que o principal ponto mesmo é uma pecha, uma característica que o futebol brasileiro colocou nele mesmo, e a culpa é do próprio mercado do futebol mesmo, de que ele é um mercado antiprofissional, de que ele é um mercado
de canibalismo, de que ele não é um bom mercado para se investir ou para se colocar dinheiro. É um mercado que não é austero, não tem responsabilidade com dinheiro, etc. Isso o próprio futebol brasileiro criou, né? Uhum. Então, e muito caro também, né? Isso, muito caro. E hoje eu vejo que o próprio futebol também tem se profissionalizado e se desmistificado. Legal. Mas ainda assim não é um negócio fácil. Mas enfim, tá mudando e como toda mudança de conceito não é do dia para a noite, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que essa é a dificuldade. Tem uma dificuldade também que por a gente estar em uma cidade grande com 2 clubes importantes, né, que são locais, existe um receio, eu vou patrocinar o fulano e não vou patrocinar o ciclano. Então, muitas empresas veem isso como eu vou fechar com um lado da cidade e o outro lado vai me odiar. E a gente tem pesquisas que mostram que não é assim. Então, o Ponte Pretano, ele assiste o jogo do Guarani para secar e ele vai ser impactado pela marca também. Sim. E, às vezes, ele não tá nem aí. Muitas vezes, ele não tá nem aí que seja um patrocinador do Guarani, ele vai consumir porque ele viu a marca, ele provavelmente conhecia, tô precisando de tal coisa, ligou lá, é o melhor preço, é o melhor serviço, ele vai contratar, entendeu? Uhum. Então isso também são coisas que a gente tem que trabalhar, não são fáceis, mas a gente consegue mudar na cabeça dos parceiros, mas é principalmente isso, né? E é fácil, assim, é mais fácil quando a gente vai em empresas que já estão acostumadas a trabalhar com futebol. Empresas que não estão acostumadas com o mundo do futebol, é muito difícil você convencer os caras a entrar. Mas quando entram, por exemplo, a Cortag, que foi o primeiro patrocínio esportivo, está há 4 anos do lado do clube, já expandiu, já foi para a rádio, já fez pontuais em outros grandes clubes. Então, também é legal a gente ter aberto a porta do futebol para uma marca, que hoje é internacional, né? Então, essa é a parte mais legal. Isso. E eu fugi a pergunta, estava com a pergunta aqui na ponta da língua e esqueci agora ela. Eu ia comentar que nós temos um cliente aqui na CZ, que é a Yammer, e eles patrocinam o Bragantino. Uhum. Bragantino, de Bragança Paulista, eu já confundi o nome. Mas sim, é uma empresa que ela é grande, ela é uma multinacional e ela também apoia um time. Uhum. Mas tinha um contexto e eu esqueci o contexto, gente. Então vamos seguir o baile. Eu ia fazer uma pergunta a respeito justamente do que você comentou, sobre uma marca global. Vocês, antes disso, Guarani, vocês estão convidados a vir aqui no podcast também, tá? Você comentou, agora lembrei. Você comentou a respeito disso. Campinas é muito dividido. Se não torce um, torce para outro. Mas a dica que eu ia dar para vocês, e é uma visão estratégica que o André acabou de comentar. Quando você fala de marca, e aí separa o clubismo, tá? Separa o paixão de torcedor, separa isso, coloca isso de lado e olha como marca. Quando a gente fala de marca, e é uma baita estratégia essa, o seu concorrente, aí no caso aqui a gente vai falar do Guarani, por exemplo, se ele tá lá fazendo um jogo e aparece um comercial, é uma oportunidade de você atingir outros públicos. Então, assim, falando fora do futebol, né? Para você e para sua marca, quais são as ações que o seu concorrente está fazendo que você pode estar ali aparecendo do lado do seu concorrente ou então aparecendo junto com ele para que você tenha vantagem? As pessoas às vezes não olham isso, olham para o concorrente e falam, não quero estar perto dele, é o meu oposto, etc. E não, às vezes é uma oportunidade de marketing que você tem, então fica de olho nisso. Até sobre esse ponto, né, a gente tem uma relação super boa com o pessoal do Guarani e assim, fala abertamente sobre isso, inclusive meus amigos Ponte Pretanos falam, mas tá lá conversando com os caras. Velho, a gente faz muito negócio junto. Sim. E quando sentam os dois juntos na mesma mesa, a gente consegue negociações melhores do que sozinhos. Exato. Então a gente tem alguns parceiros, a Desktop é parceiro dos dois, né? Única Saúde. A Única Saúde, a Pixbet lá no passado já foi parceiro dos dois. Então, assim, a Broto Legal também patrocina os dois. Eu acho super importante isso e a gente consegue, obviamente, sentar na mesma mesa e ter uma conversa. Cara, o pessoal se mata na rua aí, então é completamente errado. Rivalidade tem, um zoa o outro às vezes. Depois do derby eu falei com o Adriano, que é o diretor do Guarani lá, sobre um outro assunto. A gente falou sobre o jogo, óbvio, mas é uma coisa natural. Sim. Mas negócios é completamente à parte. E você falou de concorrência dentro do futebol, até isso eu não estou falando como a gente pensa aqui em Campinas. Eu já vejo o mercado pensando assim, os clubes não são concorrentes um dos outros, porque eles muitas vezes compartilham marcas. Então, a Gingabet entrou agora para patrocinar a Ponte, está patrocinando o Paysandu, está patrocinando o Vila Nova, mais algum outro clube aí que está me fugindo.
Cara, então, assim, eles não são concorrentes, eles são meus parceiros. Quem é meu concorrente? Talvez uma rádio, talvez uma TV, enfim, esses outros meios concorrem. Os clubes não. Então, se alguma marca está patrocinando um clube, por exemplo, a Yanmar está patrocinando o Red Bull Bragantino. Cara, ele é um potencial cliente meu, porque ele gostou ou está gostando de patrocinar um clube de futebol. Então, é mais prospecto do que concorrência. Uhum. E os clubes se conversando, eu acho que tem mais força na hora de uma negociação. Perfeito. Sem dúvida. E já teve também, por exemplo, a gente fez uma ação social com os 2 mascotes juntos, né? Então, que legal! E toda a imprensa foi cobrir esse encontro, né? Porque geralmente são as equipes que se encontram, né? Para poder se enfrentar. Não, os mascotes se uniram para poder fazer o bem. Que legal. Muito legal. Isso da parte comercial a gente fala muito forte, mas a parte social às vezes é até maior, né? A gente tem que se juntar em campanha contra a violência, a gente tem que se juntar em campanhas sociais, né? Que isso acontece, então é super importante ter essa sinergia. E tem uma baita oportunidade aí dos 2 mascotes se encontrarem para fazer uma campanha para ter mais torcedores campineiros torcendo para os times de Campinas. Sim. É uma oportunidade que tem. Então, se abracem, gente, tá tudo bem. Eu pedindo O torcedor não precisa se abraçar, não precisa, né? Ele só precisa gente. entender que a gente se trata, obviamente, com respeito. no backstage, com respeito. Exato. Na rede social, um vai zoar o outro, normal. A gente não quer que os torcedores saiam, né? Pô, agora vão dar de mão dada. Exato, não, não. cara, vocês ficam com a rivalidade aí. A gente tem a nossa aqui, mas a gente deixa um pouquinho escondido para fazer negócio. Exatamente. Separar o amor pelo time da marca e do negócio. Vamos falar de marca internacional. A Ponte Preta pensa nisso, em expandir para o mercado internacional? Como já comentamos, Ponte Preta é forte no Brasil, tem nome, tem marca, mas e lá fora? Vocês têm alguma estratégia ou planejamento para expandir? Tá, a gente tem muita vontade, né? Mas às vezes falta braço e falta dinheiro, principalmente, né? Sim. Eu lembro que isso já foi feito em outro momento, não era na nossa época, né? Diego, a Ponte foi jogar nos Estados Unidos, isso foi excelente naquele momento lá, eu acho que foi super necessário, são coisas que precisam acontecer. O que aconteceu mais próximo da gente foi alguns contatos que a gente teve na África, né, recentemente, uma parte do governo da Nigéria, né, que colocou inclusive um memorando para a gente participar de algumas ações que eram mais voltadas ao social mesmo, intercâmbio, né, principalmente de trazer jogadores, jovens jogadores da Nigéria para cá, mas assim, são coisas que fogem o marketing, né, e principalmente o que pega para a gente é a questão de investimento. Então a gente tem muita dificuldade para ter o budget para, é difícil para a gente convencer os nossos parceiros, vamos fazer uma ação na Nigéria, porque para o cara, socialmente, pode fazer sentido, mas do ponto de vista financeiro, não, do ponto de vista mercadológico, não. Então, é um desafio que a gente tem. Obviamente, hoje, o mundo brasileiro de negócios esportivos e de futebol está mais internacionalizado, então tem mais empresas de fora vindo, tem investidores de fora comprando clubes, então a gente tem que ter esse preparo, né? A gente tem o nosso Media Kit em inglês, a gente negocia com empresas de fora, né? Inclusive nessa negociação de patrocínio master, a gente também negociou com empresa de fora. São coisas que a gente tem que estar antenado, mas infelizmente a exposição de marca são coisas aí que acabam fugindo do nosso orçamento, né? E inclusive a Leila, a presidente do Palmeiras, também, esses dias deu um coice, né? O pessoal, exposição de marca é ir jogar lá na Disney. Não, cara, você tem que ter um projeto, um planejamento. Eu quero fazer isso para chegar aqui, né? Propósito. Só fazer 5 jogos lá em Orlando para o pessoal ficar passeando na Disney não é bem isso. Então, eu acho que é isso. A gente tem que ter uma estratégia, mas infelizmente tem que ter dinheiro para tirar do papel. Excelente. Diego, me conta, quero saber, vocês veem algum tipo de tendência para o mercado esportivo, para o marketing esportivo, algo que vocês analisam dentro do mercado marketing esportivo, você vê que está chegando e pode acontecer? Nossa, boa pergunta, hein, André? A gente vê como tendência. A gente tem as NFTs, já chegou isso para vocês? Como que vocês veem? Chegou, mas não aconteceu, né? Não a gente se planejou para fazer isso, mas foi uma coisa que acabou do mesmo jeito que apareceu, sumiu. A gente faz muita pesquisa, né? A gente olha muito outros mercados, a gente olha muito o mercado europeu, para a gente ter referências, e isso não só na parte de marketing, mas na parte de comunicação também. E a gente tem um grupo entre nós aqui, olha a foto
de pré-jogo que o Boston Celtics postou. Cara, é uma foto retrato, ao invés de mostrar, pô, esconde as marcas, beleza, aí a gente dá para aparecer um pouquinho na marca aqui. Então essas referências a gente usa, mas eu acho que de tendência é tudo que for mais voltado ao digital. Então também é um trabalho que a gente fez desde o começo da gestão, de digitalizar completamente a jornada, tanto internamente no clube quanto para o torcedor. Então a gente via algumas dificuldades para o sócio-torcedor, ele não conseguia fazer a contratação online, ele tinha que fazer ou por telefone, eu vinha aqui no estádio para fazer. Cara, hoje em dia você tem que estar no online de um jeito que o cara não quer falar com ninguém, só se for um oi no WhatsApp o máximo possível. Se não precisar, ele bota no carrinho e ele compra ali mesmo. Então esse trabalho de digitalizar tudo no clube, digitalizar as jornadas, juntar tudo isso num data lake, a gente saber as jornadas das pessoas, isso é um assunto que está muito em voga, que a gente em cima disso cria estratégias comerciais, cria estratégias de B2C, né, que no caso nossas comunicações com nossos torcedores. Eu acho que o futuro é esse. Tudo que é mais voltado para o digital, a gente consegue implementar, né? Complementar e ter mais assertividade, porque querendo ou não, a gente está num meio, e eu acredito que vocês aqui como agência também têm essa dificuldade, que é intangível ainda. Então assim, a empresa entrou aqui na CZ e, fez, através de alguma estratégia de vocês, algumas ações de marketing. Tá, e qual que foi o resultado disso? É simples o que ele vai ver lá na venda, no que ele teve de aumento, no incremento na venda, simplesmente porque ele entrou aqui? Não. Então, cara, a gente consegue mensurar isso de que forma? Quantos cliques teve, quanto de conversão teve. Então, esse desafio eu vejo que o marketing como um todo tem. Sim. E no futebol a gente também tem. Então, tem muita empresa que entra lá porque quer uma exposição de marca. Beleza, o cara quer colocar a marca dele lá e ele quer aparecer no jogo da Ponte Preta, no uniforme da Ponte Preta. Tá, e quanto que isso deu de retorno para ele no fim do dia? Não, então, cara, a gente trabalha sempre com 3 pilares. Então, a gente fez a exposição de marca. Através da exposição de marca, a gente usa geralmente o social ali ou algum call to action, alguma coisa para fazer o cara saber quem que é aquela empresa, o que ela faz. Sim. E oferecer produto. E aí a gente usa o 3º pilar de relacionamento. Então, assim a gente faz o relacionamento nesses 3 aqui, se formar um círculo para o cara consumir a empresa. Então, ele vai conhecer, vai ser atingido pela empresa e vai consumir. E aí a gente consegue mensurar isso, né? Dessa forma digital, eu acho que é uma tendência. Não são todos os clubes que fazem, são pouquíssimos ainda, mas acho que é meio que o futuro. Um dos caminhos. Sim. Muito bom. Vamos agora para o nosso bate-bola, jogo rápido. Agora é minha vez de jogar futebol com vocês. Vocês já viram aquela brincadeira esse ou aquele? Vocês conhecem essa brincadeira? Já, né? Uma pergunta, uma resposta ou outra, né? Exatamente. Tá. E eu vou dizer que é difícil. Vocês vão ser... E não pode falar depende e não pode escolher os 2. Tá bom? Tá. Vamos lá. Perigo, hein? Não sabe que tinha isso aqui, não, hein? Essa parte o Diego não te contou, né? Vou começar com o Diego, então, só pra te ajudar, André. Vai, fogueira. Diego, engajamento da torcida ou atração de patrocinadores? Engajamento da torcida. E você, André? Engajamento da torcida também. Show. Diego, marketing digital ou marketing tradicional? Digital. André. Diego, torcedor no estádio ou audiência na TV? Estádio. Pô. Estádio. Essa aqui vai pegar, hein? Paixão ou estratégia, Diego? Paixão. André? Hoje eu sou mais estratégia. Legal. Diego, camisa cheia de patrocínios ou patrocinador master exclusivo? Master exclusivo. E você, André? Master também. Master também? Diego, influenciadores esportivos ou ex-jogadores como embaixador da marca? Influenciadores esportivos. Eu prefiro os ex-jogadores. Cara, vou dizer que eu gostaria dos ex-jogadores. Eu acho muito legal ter a história dos ex-jogadores sendo embaixor da marca. É sensacional. Se bem que jogador tem aquela flexibilidade. Já trabalhou em vários outros clubes e tem esse desafio. Mas aquele, por exemplo, vou citar de novo, querido Neymar, que, poxa, ele saiu do Santos e voltou para o Santos. Isso é sensacional e é uma baita estratégia de marketing. Isso, a gente usou o de cá recentemente numa estreia de camisa, deu um resultado sensacional. Não dá pra usar sempre, Não dá pra usar em tudo, eu falei, não dá pra usar em tudo e não dá pra usar muitos sempre. Muitos ex-atletas, ídolos, moram em outros lugares, não moram aqui, é mais difícil. É isso. E a comunicação ela é muito dinâmica, ela é muito rápida, então às vezes a gente não consegue. Então, um negócio muito bom pode ser um jogador, mas agora o dia a dia ali pra tocar... Você sabe que eu brinco muito com meu namorado, que é ponte pretano, roxo, azul, amarelo.
Eu brinco que qualquer jogador que aparece na televisão, ele vai falar que já jogou na Ponte Preta. Eu falo assim, então tem uma sorte muito grande, vocês têm inúmeros influenciadores Pois por aí. Algum deles, pelo menos, já passou pela Ponte Preta. Sim. Diego, venda de ingresso ou venda de produtos licenciados? Licenciados. André? Sócio torcedor. Muito bom ter essa 10. Diego, campanha institucional ou campanha comercial? Comercial. André? Comercial. Legal. Diego, marketing para torcida local ou expansão para o público global? Expansão sempre. Expansão também. Legal. Redes sociais ou TV aberta? Rede social. TV aberta. Parcerias com marcas regionais ou grandes marcas nacionais? Grandes marcas nacionais. O desafio. Marcas nacionais. Marcas nacionais. Venda de direitos de transmissão ou criação de um canal próprio do clube? Vendas de direito de transmissão. André? Também, venda de direito hoje tá mais fácil de trabalhar, porque hoje tem a lei do mandante, o clube consegue ter um pouquinho mais de controle sobre isso, né? Mas a gente também criou o canal. Temos. Legal. Não pode falar os dois, né? Não pode. Vai dar vontade. Eu falei que era difícil. Essa daqui é mais difícil ainda porque eu sei a resposta dela. Ainda mais eu vou dizer que eu sei a resposta dela pela torcida, tá? Diego, inovação ou tradição? Tradição. Eu vou na inovação. Mas é porque eu penso assim, a gente é muito o torcedor ponte-pretano é muito tradicionalista, mas muito. Se a gente mexe, não teve faixa nas costas da camisa, a gente é apedrejado na rua, né? Tira a faixa da camisa pra ver. Então. Mas, cara, às vezes você precisa mudar também um pouquinho. Eu acho que... Exato. Qualquer mudança. E dá pra integrar os dois. Dá. Mas a gente vê também isso, a gente sentiu, com inovação, a gente também causa boas impressões. Vai ter alguém que vai torcer o nariz, vai ser mais cri-cri. Mas, cara, a gente lançou uma camisa de aquecimento, que é onde a gente consegue mexer um pouquinho mais, que, cara, era totalmente extravagante, era psicodélica. Vendeu pra caramba. Então, assim como a gente fez uma listrada também, que era super tradicional, vendeu mais ainda. Acho que tem espaço pros dois, mas puxar a inovação é sempre legal. Show. Então é inovação dentro da tradição. Exato. Eu falei que não podia usar os dois. Brincadeira à parte. E sim, falando de tradição, uma das marcas mais legais, assim, que eu acho, particularmente dizendo da Ponte Preta, é aquele símbolo antigo que foi criado da APP, no símbolo, na fonte antiga, assim, é maravilhoso, aquilo é bem bonito. Então, parabéns por isso, é a tradição. O Luiz, tá aí. O Luiz. Luiz, muito obrigada, Luiz. A câmera não deve estar pegando o Luiz, mas o Luiz é forte. Estamos chegando ao final da nossa gravação. Diego, quero que você olhe para a nossa câmera aí e deixe um recado, dá uma dica, um conselho que você queira. Tá. Primeiro eu quero agradecer o convite, Júnior, de vocês, tá? A Ponte Preta tá aberta para vocês e para todos, tá? Então eu sempre falo, consumam a Ponte Preta, consumam o esporte como um todo. A gente só vai conseguir dar longevidade para os clubes se a gente passar a consumir cada vez mais, tá? Então, lugar do torcedor a gente fala, é no estádio. E claro, se for de longe, acompanhe pela rede social, pelo canal do YouTube, pela TV. Acompanhe, não deixem de consumir Ponte Preta e estar presente no dia a dia. Show. André, por favor. Legal. Bom, também agradecendo o convite. É muito legal ter vindo aqui, ter esse papo. Quando o Diegão falou, eu falei, agora, vamos lá, vamos conversar. Mas o recado que eu deixo, já que o Diego falou para a torcida, é para as marcas, né? Então, Invistam em esporte, queiram participar. Dá um pouco de medo no começo, eu entendo. Mas se você escolhe o clube, não falando só de Ponte Preta, né? Mas se você escolhe bem o clube, escolhe bem a equipe com quem você está trabalhando tanto internamente na empresa quanto na marca, ou no clube, ou na associação, eu acho que faz super sentido, dá um resultado diferente. Você mexer com paixão, você trazer essa paixão para dentro da empresa dá resultado. Então, para as marcas, invistam, pensem no futebol, olhem com outros olhos. O futebol tem mudado no Brasil e muito, e rápido também, tem se profissionalizado muito. Falo muito bem da nossa equipe aqui, mas todos profissionais, todos não estão lá por serem torcedores da Ponte, não, o cara tá lá porque é bom, entendeu? Então eu acho que tem que ser assim, e o futebol tá cada vez mais assim. Então esse olhar profissional, eu acho que deve vir também de fora do mercado, olhando para o futebol com outros olhos. Excelente. Vejam o futebol como marca, como negócio e como esporte. Não apenas a paixão pela paixão. Não é só isso, é além disso também.
Este foi mais um episódio do CZ Talks. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. E óbvio, siga o Diego nas redes sociais, segue o André nas redes sociais, siga a Ponte Preta nas redes sociais, segue a Agência CZ também. Curta, comenta, compartilha e até o próximo episódio. E paz no futebol. Tchau, tchau!